Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs. Vamos para o nosso estudo semanal e o tema que nós vamos abordar aqui são os riscos da internet para as crianças. Aquilo que eu falei para vocês domingo, após o culto, que nós estaremos realizando aí um estudo, se for essa semana, próxima semana, dependendo do tamanho, né? A gente pode estender mais outros dias da semana, porque é um tema bastante relevante. Nós estamos vivendo aí uma pandemia e essa pandemia levou as pessoas para ficar dentro de casa. E ao ficar em casa, nossas crianças estão estudando online, aqueles que podem estão estudando de forma virtual. Então o uso de internet aumentou. O fato de não poder sair, o fato de não poder ir ter aquelas atividades que de rotina da criança ter sido cortada, então ela passa a maior parte do tempo na internet. Não só a criança, mas aqui nós está estendido aqui esse estudo a nossos jovens, nossos adolescentes, e até mesmo você, papai, mamãe, porque você também, como eu, tenho filhos, nós somos responsáveis pelos conteúdos que nossos filhos acessam na internet. Nós temos que ter esse controle, temos que ter esse olhar, por isso é pertinente nosso estudo. Foi até um questionamento que a irmã Neuziane fez, e lembrou dessa importância. A gente que é pai se preocupa, nós somos pais, nos preocupamos com a saúde espiritual de nossos filhos, e aqui envolve muito mais além do que a saúde espiritual, a vida espiritual de nossos filhos, a nossa vida espiritual também. Envolve muito mais coisas, porque a nossa dependência pela internet ela é grande. O uso aumentou de forma exponencial. Tem só crescido o aumento de pessoas, de usuários nas redes sociais. Pra você ter uma ideia, o estudo que foi levantado aqui, que eu vou falar para vocês a fonte que eu pesquisei, ele mostra que o Brasil é um dos países que mais está inserido nas redes sociais, obviamente pelo número que nós somos, um número gigantesco que nós temos de habitantes. Nós somos 210 milhões de habitantes agora, se não me engano, se não estiver enganado. Vou até pesquisar sobre isso aqui, o número de habitantes brasileiros, e isso faz com que nós sejamos aí entre os países que mais acessam as redes sociais. Irmãos, eu errei por pouco. 209,5 milhões, censo 2018, de brasileiros. Então, por sermos a população maior, claro que teremos aí um número maior de pessoas nas redes sociais. Então, esse levantamento foi feito foi realizado pelo Instituto DQ em parceria com o Fórum Econômico Mundial. Essa pesquisa foi feita em 2018, o Brasil não participou dessa pesquisa, outros países, e ele mostra o seguinte: 260 milhões de crianças no mundo estão envolvidas com cyberriscos. Ele diz, mais da metade, 56% das crianças entre 8 e 12 anos está expostas a ameaças digitais, como vício em videogames, cyberbullying e comportamento sexual online, em um cenário considerado como pandemia de risco cibernético. Naquela época, em 2018, eles já estavam considerando esses dados aí como pandemia de risco cibernético para esse grupo de pessoas, principalmente nossos adolescentes, nossas crianças. E aí, se você pensar que agora nós estamos em plena momento de reclusão, que as pessoas estão reclusas em casas, lockdown, todo mundo fechado em casa, 7 meses. Imagina que esse número, provavelmente, ele vai ser 2 vezes maior. Ele diz mais o seguinte: esse relatório, em 2018, que foi realizado por esse instituto, juntamente com o Fórum Econômico, foi avaliado o comportamento de 34 mil crianças em idade escolar de 29 países sobre a segurança infantil online e cidadania digital. No caso, nessa pesquisa, apontou que 47% das crianças foram vítimas de cyberbullying. Não sei nem se é o nome certo, a pronúncia certa, o nome é esse: cyberbullying. Crianças que sofrem, são vítimas de ataques virtuais
discriminação virtual, né? Isso em 2017. 10% conversaram com estranhos nas redes. 10% das crianças. 47% das crianças foram vítimas de cyberbullying. Isso aqui envolve tudo, né? Envolve tudo. Esse é um número maior. Então, o que significa esse cyberbullying? O que representa isso? Porque aqui ele aponta 10%. Aqui, ó, cyberbullying é a modalidade virtual do bullying, que é identificado pelas intimidações repetitivas entre crianças e adolescentes. Diz mais. Intimidações repetitivas entre as crianças e adolescentes, mas com características próprias, pois tem um efeito multiplicador de grandes proporções quando acontece na internet. Nessa modalidade de bullying, as tecnologias como os celulares, as câmeras fotográficas e os ambientes como as redes sociais servem para produzir, veicular e disseminar conteúdos de insulto, humilhação e violência psicológica que provocam intimidação e constrangimento dos envolvidos. Então, o cyberbullying não é um problema entre duas pessoas ou apenas entre agressores e vítimas. Uma visão sistêmica sobre o fenômeno nos ajuda a perceber e compreender suas manifestações complexas. Ele envolve as testemunhas, os apoiadores, incentivadores, além de ser sempre um contexto que pode favorecer ou prevenir que ele ocorra. Então, é uma série de situações que acontecem no meio cibernético, ou seja, nas redes, e envolve uma série de insultos, humilhação, violência psicológica, pressão psicológica, relacionado a cor, raça, sexo, religião, enfim. Só para você ver que 47% das crianças foram vítimas desse tipo de bullying nas redes sociais. E eles apontam 10% que conversaram com estranhos, marcaram encontros, 17% tiveram algum comportamento sexual online, e esse relatório estima-se que 260 milhões de crianças em todo o mundo estão envolvidas com cyberriscos. E o número deverá aumentar para 390 milhões até 2020. É claro que aqui não foi feito na época ainda de pandemia, então esse número já chegou, esse brincar já passou. Ele diz aqui também que mesmo que o Brasil não tenha sido incluído na pesquisa, isso aponta um alerta crucial, pois nosso país, irmãos, é o maior usuário de redes sociais da América Latina. Segundo a Forbes Brasil, mais de 260 milhões de pessoas na América Latina, 42% do total da população acessam as redes sociais cotidianamente. Então, da América Latina, só corrigindo o que eu falei, complementando o que eu falei, complementando o que eu falei para vocês, relacionado ao número grande de usuários que nós temos aqui no Brasil pelo seu próprio tamanho em si, mas na América Latina nós somos o maior, só aqui na América Latina. Olha só, o Brasil é o país com mais usuários do continente, com um total de 93,2 milhões. O México está em segundo lugar, são 56 milhões, seguido da Argentina, com 21,7 milhões, e assim outros países também vai entrando, os países da América Latina. Esse estudo mostra ainda, igreja, que até 2020 metade da população latino-americana fará uso das redes sociais. Então, é bastante considerável esse número. Mesmo com o risco na rede ser generalizado, esse estudo, irmãos, ele mostra que as ameaças são 33% maiores em países emergentes, ou seja, países com dificuldades como o nosso, em desenvolvimento. Isso se deve, em grande parte, à rápida adoção de tecnologia móvel e ao uso de plataforma digital sem preparação adequada das crianças. De acordo com a pesquisa, a internet tem uma influência mais rápida nesses países, que devem representar 90% de todas
novos internatos mirins até 2020. Outro fato importante levantado na pesquisa mostra que, em média, as crianças gastam 32 horas por semana sozinhos na frente de telas digitais. 32 horas só nesse estudo, com essa quantidade de crianças que eles fizeram o estudo. Com essa pandemia, então, vocês vão dobrar esse número, vamos colocar aproximadamente dobrar esse número para em torno de 60 horas por semana. Nossas crianças passam na frente de telas digitais. Seja celulares, tablets, computadores, elas buscam alguma coisa, um entretenimento ou estudando, mas estudando é pouco, não é tanto não. Até porque poucas as crianças que gostam de estudar. Isso é um tempo bastante considerável, né? 60 horas, 30 já é muito, mas 60 por causa dessa situação que nós estamos passando, maior tempo em casa, maior tempo à exposição a esses equipamentos e à internet. O relatório apontou também que mais da metade das crianças pesquisadas acessa a internet de seus dispositivos móveis. A maioria, 60%, recebe o primeiro celular ao atingir os 10 anos de idade. Primeiro celular. Nossa realidade ainda é, eu acredito que menos. Eu estou falando em cima de um estudo, irmãos. Mas a gente pode arriscar dizer que nós entregamos um celular para nossos filhos 3 anos, 4 anos de idade, a gente já entrega um celular e eles já gostam, já acham maravilhoso, porque realmente é. A tela brilhante chama a atenção. O estudo mostra que 60% das crianças com idade de 10 anos recebe seu primeiro aparelho. E 85% delas têm alguma rede social. 10 anos de idade e já tem rede social, já é blogueiro, já é influenciador digital, youtuber, é os nomes que a nomenclatura que se dá hoje, né, na fala popular, que crianças entre 5, 6 anos, 7 anos, até menores são influenciadores. Embora os pais, para esses que são mais famosos, esses atores mirins aí do mundo da internet, são monitorados pelos pais, mas influencia também os pequenos a também ingressar nessa nova moda, nessa nova onda, né, de ser um youtuber, de ser um influenciador digital das redes sociais, né? O Instagram hoje tem muitos usuários mirins, o Facebook tinha uma parcela grande, começou a restringir, e é restrito só maiores de 18 anos, mas acaba que esse sistema de segurança não consegue proibir que a pessoa vai lá e coloca a idade que ele quiser, o que acontece muitas vezes nossas crianças estão lá como usuários com idades acima de 18, mas eles têm 10, têm 8, e isso às vezes os pais nem sabem que tem, enfim, é muito complicado. Mesmo que a idade permitida para criar um usuário e acessar uma plataforma como essas que eu citei, seja a partir de 13 anos. Aqui no estudo ele fala a partir de 13 anos. Eu desconheço, eu creio que no nosso país a permissão é até 18, acima de 18 anos, que é de maior, mas existem redes sociais que permitem até menor idade. Eu não pesquisei sobre isso, mas posso ver se as outras redes sociais aceitam menores de idade. Eu creio que aceitam. Eu só sei do Facebook, o Facebook tem lá, a política é 18 anos de idade, mas ninguém olha para isso. Aqui ele está dizendo que 13 anos de idade já tem redes sociais que aceitam, mídias sociais que aceitam. Entre as atividades preferidas das crianças, nós já sabemos quais são elas. Eles apontam aqui que 72% gostam de assistir vídeos, YouTube principalmente. E outros 51% ouvir música, buscar por temas diversos, né, outras atividades, 51%, que está incluso aí músicas. 49% jogar videogame, 38% chats, conversas, e também jogos, né? Essa parte aqui do 51% é entre os jogos, que hoje é uma febre mundial
jogar online na minha época, jogar videogame já era coisa para poucos, era privilégio para poucos. Era só de você passar umas horas ali brincando já era privilégio e a qualidade não era boa. E hoje a questão de ser muito real, a realidade virtual é muito grande, então isso chama a atenção. E jogar com quem você quiser no mundo inteiro tem chamado a atenção de muitos dos nossos jovens. Um dia desse a gente... Caleb está aqui me olhando aqui porque ele gosta. A gente tem que estar policiando. E a gente de repente eu vi, né, o Caleb um dia brincando um jogo e ele era online. E eu nem tinha percebido que ele estava interagindo com outros usuários de outra parte do planeta e nem sei quem é. A gente está de olho. De repente eles estão passando na nossa frente, a gente nem viu, né? A gente nem percebeu que eles já estão lá na frente. Eu não pratico isso, não tenho tempo para essas coisas. E a gente agora tem que ter esse olhar agora para os nossos filhos. A gente nem percebe quando vê ele já está lá. Não, pai, isso aí eu já sei já como é que faz, já sei como é que acessa, como é que joga online, enfim. Seguindo aqui, meus irmãos, entre as atividades preferidas das crianças, né, que eu citei aqui, existem outras, várias, que eu citei que está aqui no levantamento que foi feito. Mas ele fala que não é surpresa que o site mais popular nessa faixa etária seja o YouTube, a rede mais usada por 54% dos entrevistados e entrevistadas. Depois aparece o WhatsApp, 45%, Facebook, 28%, Instagram, 27%, Snapchat, 23%. O Facebook e o Twitter se mostraram significativamente populares entre crianças de países emergentes. Facebook e Twitter. Mas aqui é outra realidade nossa também, né? Facebook, Instagram, Snapchat, e agora entrou, na época não tinha ainda, mas agora entrou também, está entre as mais procuradas pelas crianças, jovens e adolescentes nessa faixa etária de idade, o TikTok, que é uma febre mundial. O resultado da pesquisa aponta que o tempo demasiado de tela pode deixar as crianças... Olha só, agora essa parte. O tempo excessivo de uso de tela pode deixar nossas crianças agressivas, solitárias. Esse é um dos principais pontos que eles tocam. Mas ainda vem prejudicar o sono delas, impactar a saúde física e mental, ou seja, impede eles de ter a capacidade de raciocinar, de ter uma memória melhor, memorização melhor, então vai prejudicar principalmente nas matérias escolares que envolvem a matemática, porque ele não vai ter a capacidade de raciocínio, de interpretação de texto, do português, dessas matérias que exigem mais do raciocínio, o mental, usar o cérebro para mentalizar melhor. Algumas matérias vão exigir isso. E aí as redes sociais, a internet, ela prejudica os nossos filhos nessa área. Esse relatório aponta esses riscos, né? Prejudica nossas crianças, além delas perderem o sono, ficarem mais agressivas, solitárias, dificuldade para se relacionar, dificuldade para ter amizades sólidas, agradáveis, tem dificuldades. Quando conseguem, um com o celular e o outro com o outro na mão. Não tem aquela sociabilização que antes tinha. Isso os irmãos sabem, você, papai e mamãe que está me ouvindo, sabem e tem percebido isso. Talvez eu estou aqui falando e você está percebendo isso. E você, meu querido, que está nos ouvindo, porque eu estou aqui também falando para você, jovem, adolescente, perceba isso que está acontecendo e tentem se policiar também no seu comportamento, porque é algo que você não tem controle. Não deixe que isso seja totalmente descontrolado na sua vida. Aprenda a dosar, aprenda a mensurar, aprenda a ter um domínio próprio, porque isso vai te prejudicar. Tem momentos que você vai ter que se afastar um pouco das telas, para dedicar a alguma coisa que também é importante, como conversar, ler um bom livro. Para vocês terem uma ideia, muitas livrarias têm perdido seu público, porque a geração atual não se preocupa mais em ler.
Existem aplicativos que fazem a leitura para você e você ouve. Em determinados momentos, transforma texto em áudio. A máquina lê para você. Mas não tem nenhuma qualidade nessa leitura. A qualidade é ruim. E aí a gente perde aquele hábito agradável de ter uma boa leitura, uma boa conversa entre amigos, com a família, enfim. Isso é uma das coisas que a gente precisa ter maior atenção e ter esse olhar. Ter acesso ao universo virtual é um dos direitos básicos da criança no século XXI. Olha só, o estudo concluiu dizendo que não há dúvida de que a tecnologia pode gerar grandes benefícios para as crianças em diversas áreas, que vão desde educação e potencial futuro de trabalho a entretenimento. A alternativa seria disciplinar as crianças por meio da educação para uma cidadania digital que valorize e ensine as crianças a usar as tecnologias, compreender como funciona a comunicação online, desenvolver raciocínio crítico sobre os conteúdos e contatos na rede. Então aqui uma finalidade desse estudo nos mostra que eu acabei de ler aqui com os irmãos, que não é a questão de sermos radicais ao ponto de proibir, de não aceitar, de falar, não, aqui na minha casa não entra esse tipo de equipamento eletrônico, meus filhos não vão usar. Não tem como nós colocar os nossos filhos dentro de uma bolha, dentro de uma caixinha e guardar e impedir que eles avancem para as tecnologias que trazem também benefícios, para que eles também cresçam também, desenvolvam também a sua capacidade, até mesmo a sua profissão, que vai depender muito também do uso da tecnologia. A questão é saber usar. A questão é simples e fácil. É fácil. Muitos podem dizer, não, é difícil, pastor, não é fácil. Não. E quem disse que educar nossos filhos é fácil? É tarefa difícil. Não é uma tarefa fácil. E a Bíblia nos ensina sobre isso. Nós temos que criar os nossos filhos, que temos que ter sabedoria do Senhor, nós temos que educá-los segundo a obra e a palavra de Deus, para que eles possam aprender com as Escrituras, para que quando eles crescerem não venham se esquecer, eles venham se lembrar de tudo que eles aprenderam. Então nós precisamos tratar os nossos filhos também nesse sentido, e agora ter esse olhar na questão de não radicalizar e dizer, não, ninguém vai mexer, está proibido. Se for necessário, uma disciplina maior, mais rígida, porque desobedeceu, isso vai depender da forma como você educa o seu filho, disciplina seu filho. Mas tudo isso que nós estamos aqui aprendendo nos torna peça fundamental como pais, como autoridade que o Senhor nos colocou sobre a vida dos nossos filhos, de auxiliá-los, guiá-los e não colocar um celular na mão deles e esquecer. E deixar que eles façam, e que eles façam o que eles querem, porque fica caladinho, fica quietinho. Se for pequeno, não dá trabalho, a gente está naquela correria, papai e a mamãe estão na correria, o trabalho, cansados. Não, deixa ele quieto aí, e aí o menino não dorme, o menino passa a noite inteira jogando, e quando vai dormir, dorme um horário totalmente errado, prejudica a sua saúde, prejudica a sua vida social, sua vida emocional, espiritual, e é uma bola de neve. Então, nós precisamos ter esse olhar, sim, ter cautela com relação a isso, ter uma certa preocupação, sim, para que a gente venha trazer o quê? Alternativas. E uma das alternativas é mostrar para ele a importância das redes sociais, para que elas servem, mostrar para ele para que serve também a tecnologia, como ela tem avançado, vai servir para tantas coisas. Hoje você não faz praticamente nada se não tiver a internet. É a evolução, e essa evolução trouxe benefícios, só precisamos saber usar. As redes sociais é bênção, é uma forma de comunicação rápida, eficiente, mas precisa saber usar. A mesma coisa a gente dizer que a gente colocar ou a gente entregar na mão de alguém, ou dar um presente para alguém, entregar para ele um veículo, um carro, esse carro aqui é seu. Mas ele não sabe dirigir, não tem serventia nenhuma. E aí ele pode até aprender a dirigir, mas ele não tem habilitação, então vai ficar inútil também, porque ele precisa seguir as regras.
E as regras é que nos dá a direção, é que nos dá um direcionamento melhor, é que nos mostra o melhor caminho e nos evita que a gente cometa erros. Então, mesma coisa. Então é importante mostrar para os nossos filhos, você, meu irmão, minha irmã, também aprender a usar. E ser exemplo na sua casa, até mesmo no uso das redes sociais. Há tempo para tudo. Tempo para todas as coisas na terra, nos céus, em tudo o Senhor determinou um tempo. Então, nós precisamos colocar limites, impor limites e mostrar para eles o que vai acontecer se ele continuar nesse ritmo. Volto a dizer, a internet é importante, nada se resolve hoje sem a internet, veio a ajudar, a beneficiar a população, a humanidade, trazendo benefícios que, melhorou a vida das pessoas. E tem melhorado a vida das pessoas. Então ela é importante, a gente precisa frisar isso aqui, a gente precisa destacar que ela é importante. Não é uma questão de você abolir, tirar da sua vida ou da vida do seu filho, não é isso. Mas mostrar para ele a importância de disciplina. Nós disciplinamos eles em tudo. E agora estamos apanhando um pouquinho com relação a isso, porque a gente não vê nenhum problema de imediato. Os problemas virão futuros. Os problemas surgirão com o passar dos anos. E aí a gente não percebe, porque você não está vendo nenhum problema no momento. Mas isso vai acontecer com o passar dos anos. Nós vamos ver nossos filhos se isolando, sozinhos, sem amigos, com dificuldade de fala. Eu conheço crianças que hoje não frequentam mais a sala de aula porque não conseguem se sociabilizar. E se fecharam de tal forma que nem a ajuda de profissionais como psicólogos tem conseguido tirar jovens, adolescentes que estão em casa, trancados com os pais porque não querem sair para fora, porque tem medo da morte, medo de acontecer uma tragédia, um acidente, são medos de conversar com as pessoas, porque sofreram algum tipo de bullying, na internet ou nas redes sociais, aí passam a ter medo, não conseguem dormir sozinhas, não conseguem dormir no escuro, tem que ter uma luz acesa, são coisas pequenas que a gente vai percebendo, que nossos filhos pequenos vão adquirindo uma certa resistência até do mundo, das coisas naturais da vida. Medo chega a ser tão grande que eu conheço pais que estão sofrendo com seus filhos, que estão já grandes em casa, já são jovens em casa, e não conseguem ir para a escola. Perderam 2 anos, 1 ano, 3 anos de ano letivo, por medo, não querem sair, estão fazendo tratamentos, tomando medicamentos, para conseguir sair para fora, conseguir sair para a rua, conversar com alguém, não conseguem conversar com os pais, vivem um silêncio, vivem calados, reclusos nos seus quartos, fechados, quando tem reunião de família não quer participar, às vezes só tem momentos de alegria quando está conectado no meio virtual, num jogo ou na rede social. Então, o tempo nosso aqui é curto, mas dá para a gente poder refletir um pouco, pensar sobre o que está acontecendo nas nossas vidas, com as nossas famílias, nossos filhos, quando se trata da internet. Finalizando aqui, meus irmãos, a coordenadora do Departamento Nacional de Trabalho com Crianças, Elaine Rosendahl, acredita que a proibição de acesso à internet não é o caminho mais adequado para uma educação digital saudável. A criança na internet sozinha, sem supervisão de um responsável, é muito perigoso. Mas proibir o uso não é educar. Temos que permitir com regras. A internet é uma das formas de como estudar e pesquisar. Ela destacou, essa senhora Elaine, ela destacou isso. Quais são os desafios então nossos? Os pais ou responsáveis que acompanham de perto a vida dos menores de idade devem saber dos riscos encontrados na internet. Olha, recentemente circulou na internet o desafio da baleia azul, que vocês lembram bem. E o objetivo desse jogo consistia em 50 desafios, distribuídos diariamente por
um curador, entre aspas, né? Em grupos fechados de redes sociais. É o que ele chamava lá o curador ou curadora. Todos os dias, às 4h20, uma mensagem com a nova missão é publicada. O grau de seriedade é variável. No início, os desafios são bem mais leves e simples, como assistir a um filme de terror sozinho, ou desenhar uma baleia numa folha. Aos poucos, a coisa vai ficando mais séria, perigosa. Os participantes devem tatuar uma baleia no braço, como uma faca, né, se automutilar. Já nos 50 dias, no final já desse desafio da baleia azul, termina com um incentivo ao suicídio. Pelo menos 2 casos já foram investigados no Brasil como suspeita de as crianças terem se envolvido no jogo. Então, isso é um exemplo. Existem vários outros jogos e outros desafios que vocês sabem e ouvem falar nos telejornais, nos jornais. Ele cita aqui um que aconteceu também, que repercutiu muito, que foi o caso da boneca Momo. O desafio é feito pelo WhatsApp, né, onde um criminoso se passa pelo boneco Momo e faz exigências à pessoa com quem está conversando, incitando crianças e adolescentes a se mutilarem e até mesmo a cometerem o pior, né? Tirar a própria vida. E outros tipos de violência também. Tome muito cuidado, irmãos. Tome muito cuidado com que tipo de desenhos que seu filho está assistindo. Você, meu jovem, o que você está assistindo? Não prejudique mais ainda o seu sono, o seu conviver com as pessoas. Existem determinados vídeos de... As pessoas têm uma mania de assistir vídeos de tragédias mais horríveis, os top 10 das tragédias mais horríveis do mundo, ou os top 5 das mortes mais trágicas do mundo, mais horríveis do mundo. Tantos vídeos que só vão te trazer problemas emocionais, psicológicos, e vão piorar mais ainda a sua vida. Então, por favor, tome cuidado. Tome cuidado, porque a gente percebe uma quantidade grande de pessoas lendo notícias, lendo sites de notícias, ouvindo notícias pelo rádio, TV, internet. A gente tem visto profissionais da área da psicologia, da psiquiatria, orientando sobre essas coisas. Não vai trazer melhora nenhum e benefício nenhum nós ficarmos passando tempos excessivos assistindo esses tipos de programas que instiga a violência, que estimula a violência, que mostra a violência, porque isso só vai trazer mais problemas ainda no nosso comportamento, vai refletir no nosso temperamento, vai refletir no nosso comportamento, vai trazer malefício à nossa saúde emocional, psicológica. E o que mais relata e tem se relatado é exatamente a depressão, pessoas que estão com seu humor alterado, está com um temperamento mais tranquilo, mais agradável, mas qualquer coisa se isola, se fecha, ou então torna-se agressivo demais, sem saber o que toma decisões precipitadas, age de forma precipitada, descontrolado emocionalmente, uma montanha-russa de emoções. E tudo isso é relacionado, ou está relacionado, direto ou indiretamente, ao que nós temos convivido mais, nós temos assistido mais, porque quando você assiste, você está vendo, olhando, isso você absorve com maior densidade, né, com intensidade. Você absorve mais quando você está assistindo. Então, cuidado com o que você vê, com o que você ouve, com o que você fala, porque você está, principalmente nossas crianças, são como esponjas, né, que absorvem tudo à sua volta. A equipe do Departamento Nacional de Trabalho com Crianças, DNTC, está preocupada com o assunto. Mesmo apresentando uma ótima ferramenta de aprendizagem, divertimento, interação e lazer, a internet também pode ser perigosa para crianças e jovens. Mas como a família
e a própria igreja podem trabalhar essa questão de conscientização. Como nós podemos fazer? O melhor caminho continua sendo o diálogo entre os filhos, os pais responsáveis, os professores na sua escola bíblica, na sua escola, a escola que seu filho frequenta. As pregações nos cultos também ajudam muito, que também servem de alerta para o cuidado e a atenção com as crianças. Olha, algumas dicas que nós podemos ver aqui, nós vamos citar vou citar algumas aqui do estudo aqui que nós estamos trabalhando. Primeiro, conversar com seus filhos, orientá-los sobre a privacidade. Ou seja, o diálogo continua sendo mais importante. Às vezes não é possível acompanhar tão próximo os nossos filhos o que eles fazem do computador, dispositivos móveis. Por isso a importância de manter uma relação de diálogo e confiança, principalmente confiança. Você tem que demonstrar confiança para os seus filhos e eles confiarem em você, a fim de que haja abertura para conversar sobre qualquer tipo de comportamento e pessoas a serem evitadas nas redes sociais. Procure acompanhar o tipo de conteúdo que ele acessa. Então, diálogo é a melhor coisa que você vai poder usar nessa tarefa difícil que nós temos no cuidado com nossas crianças e nossos jovens. É o principal. Converse, para que ele, quando estiver acessando, porque ele precisa, porque ele estuda, porque ele vai ter um momento de lazer, ele saiba, opa, minha mãe e meu pai ensinou que isso não é certo. Opa, quem é essa pessoa aqui? Não conheço, então eu vou chamar meu pai para conversar com você. Recebeu uma mensagem no celular, olha mãe, eu recebi essa mensagem aqui, estranha, não conheço. Chama o pai, chama a mãe, isso é confiança, isso é o respeito, é o diálogo funcionando. Procure utilizar algumas práticas que facilitem sua monitoração. Algumas delas podem colaborar para que os pais consigam acompanhar mais de perto os acessos dos seus filhos à internet. Olha uma delas, instalar o computador em um ambiente de fácil acesso aos demais membros da família. Dessa forma você evita-se o isolamento de porta fechada no quarto. Conhecer as senhas de acesso do celular, do computador, verificar com o máximo de regularidade possível o histórico do computador, do que ele tem acessado, os sites que ele tem acessado. Perguntar em conversa quais são os sites que ele mais gosta de acessar. Tente descobrir se algum desses sites se ele já acessou ou não, ou agradou ou não agradou. Tenta interagir, né? Acessando de vez em quando, lá vendo os históricos, né? As conversas, pega o celular de vez em quando, olha, né? Olha as redes sociais que ele está, ele vai te pedir para poder entrar. Se ele não te pediu, vai perguntar para ele, ei, qual as redes sociais que você está, quem são essas pessoas que vocês são amigos. Dá uma olhada, tira um tempinho para isso, um tempinho de qualidade. Impor limites quanto ao uso dos celulares, tablets, iPads, computador. Apesar das crianças e dos jovens não gostarem muito dessa regulação, né, você deve sim impor limites. É de suma importância estabelecer horários para o uso da internet. Essas medidas colaboram para que eles não exagerem na navegação, bem como contribuir para que não tenham mais tempo para as atividades. Então, desliga, corta, desliga o roteador se for preciso, imponha limites. De repente você acorda e seu filho está lá com o telefone ligado 2, 3 horas, 4 horas da manhã. Não aceite, imponha limites. Você precisa impor limites, porque senão você não vai ter controle depois. Não vai ter como ter controle. Ao encontrar algo suspeito, outra dica, em históricos ou buscas, oriente seu filho, sua filha, para que eles possam falar claramente fale com ele claramente sobre os perigos disso. De vez em quando converse sobre isso. Ajude ele sobre isso, para evitar problemas futuros. Mostre exemplos na internet sobre o que já aconteceu. Ao conhecer histórias reais que tenham acontecido, você pode usá-las como exemplo de orientação. Deixe claro para seu filho que na internet ele precisa também tomar cuidados com desconhecidos, com o que ele está publicando, os tipos de foto que ele publica, quem está vendo.
Essas precauções vão auxiliá-los, meus irmãos, e vão nos ajudar a melhor assistir os nossos filhos. Existe também a possibilidade de você instalar filtros de conteúdo. Alguns filtros ajudam a proteger os seus filhos, nossos filhos, de acessos a sites proibidos, de acesso a sites que não são próprios de menores. Você pode controlar isso com alguns sistemas aí disponíveis de fácil manuseio, não é difícil. E você restringir quase todas as redes sociais que nós citamos no início, tem como fazer isso. Ok? Então, creio que é isso que fica aqui para nosso entendimento, nossa compreensão. Quero citar aqui um texto em Filipenses 4:8, que foi escrito aí há tantos anos atrás, nem tinha internet naquela época, mas acredito que nos traz uma direção à luz da Bíblia com relação ao que nós acabamos de falar. Então a palavra de Deus é viva e eficaz, ela fala, ela vai de encontro, ela por si, ela fala conosco, é o Senhor falando conosco. E aqui diz, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então, fica esta palavra para mim e para você. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, pense nisso na internet, no uso da internet. Tudo que é justo na internet, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se tem virtude, se há louvor, se existe algum louvor, seja isso que ocupe a nossa mente, nosso pensamento, nossa consciência, seja isso que ocupe as nossas vidas. Então, no uso da internet para o nosso benefício, aquilo que não for bom, nós descartamos. Aquilo que não for agradável, que não edifica, nós descartamos. Aí diz aqui Efésios também 5:15-16, portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Não como insensatos, mas com sabedoria. Precisamos ter consciência disso. Precisamos ter pensamento naquilo que é agradável, naquilo que é de boa fama, naquilo que é amável. Se há um louvor, é isso que nós temos que fazer para o nosso benefício próprio. Amém? Que Jesus te abençoe, te dê sabedoria para que você possa instruir sua família, você, homem de Deus, mulher de Deus, servo do Senhor, você, meu jovem, minha jovem, você, meus queridos meninos e meninas, nossas crianças tão amadas, você que parou para ouvir também junto com o papai e a mamãe, pense bem onde você tem colocado os seus olhos, os tipos de jogos que você tem, pense bem sobre tudo que nós aprendemos aqui e use a internet para que você seja cada dia mais inteligente, use a internet para que cada dia você aprenda mais, cresça mais, porque ela está sendo uma ferramenta fundamental para que você, mesmo distante, não estando na sala de aula, você tem contato com o seu professor aqui, você tem contato com os estudos, você consegue aqui aprender. Então ela é bênção, só precisamos saber usar de forma correta. Deus abençoe.